Oi, turma, tudo bem? Espero que sim, né? Bom, como a gente combinou na última aula, a gente vai fazer uma breve revisão do assunto do primeiro ano. Não tem como a gente contemplar todos os assuntos, porém a gente vai pegar aqueles pontos mais relevantes para o curso de Química do segundo ano. Eu vou tentar, quer dizer, né, abordar o máximo de pontos relevantes dentro de 2 aulas. Se eu não conseguir contemplar todos, a gente vai deixar isso para posterior, né? Quando tiver um momento mais oportuno para a gente fazer isso, tá certo? Bom, sem mais delongas, vamos começar aqui. Bom, primeiramente, vamos começar pelo conceito de química, né? A gente sabe que química é uma ciência que estuda o quê? A matéria, né? O que seria essa matéria? É tudo aquilo que ocupa lugar no espaço. Se ocupa lugar no espaço, então ela tem o quê? Volume. Se tem volume, tem massa. Ou seja, matéria é tudo aquilo que tem volume e massa. Vou citar aqui alguns exemplos de matéria. Água, madeira, papel, pedra, ar são exemplos de matéria. Observe a temperatura ambiente. A água se encontra o quê? No estado líquido, né? Madeira, papel, pedra no estado sólido. E o ar se encontra no estado gasoso. Ou seja, a gente encontra a matéria nos 3 estados da agregação física da matéria. Bom, toda a matéria é constituída de átomos. Logo, átomos é unidade fundamental da matéria. Observe essa barra aqui. A gente vê ela uma barra contínua, sem espaço vazio entre elas. Eu estou falando na escala macroscópica. Quando a gente for na escala microscópica, a gente vê os átomos aqui, e entre os átomos tem uns espaços vazios aqui, ó, como vocês podem ver, né? Esses espaços vazios dão uma característica à matéria. E essa característica é a seguinte: a gente chama essa matéria aqui, ó, descontínua. Ou seja, a matéria é descontínua porque tem espaços vazios entre um átomo e outro. Bom, vamos falar um pouco mais sobre átomos. A gente sabe que o átomo é dividido em 2 partes: núcleo e eletrosfera. Na eletrosfera, a gente encontra os elétrons, que é partícula subatômica com carga negativa. Assim como partículas subatômicas, como prótons e nêutrons, o próton vai ter aqui, ó, carga positiva, que se encontra no núcleo, e o nêutron também, partículas subatômicas, porém ela não possui carga. Ou seja, observa que o átomo se divide em prótons, nêutrons e elétrons. Se divide, né? Então aqui vamos chamar partículas subatômicas. Bom, aqui está uma representação do átomo. Os prótons estão representados de vermelho, os nêutrons de azul, e os elétrons ficam aqui nessas órbitas que se encontram-se na eletrosfera. Bom, vamos aprofundar um pouquinho mais dos estudos das partículas subatômicas. A gente já viu a carga, agora vamos ver a massa dessas partículas. Bom, nessa coluna aqui eu tenho a massa em gramas, que é, que é uma unidade assim, muito difícil de se trabalhar a massa desses elementos. Por quê? Porque estão em notação científica. Aqui, ó, menos 28 ordens de grandeza. Prótons e nêutrons aqui estão menos 24 ordens de grandeza. São números muito pequenos de trabalhar. Por isso eu vou optar aqui pela comparação das partículas em unidade de massa atômica, que é um número mais visualmente fácil de se interpretar. Bom, bora lá. O elétron possui 0,0005 unidade de massa atômica. O próton e nêutron, aproximadamente aí 1 unidade de massa atômica. Observe, a massa do elétron é muito inferior à do próton e à do nêutron. Então, posso dizer que essa massa do elétron é desprezível no cálculo da massa do átomo, tá certo? Então, eu concluo que a massa do átomo se encontra-se no núcleo. Então, a massa do átomo vai ser o quê? A soma do número de prótons mais o número de nêutrons. Mas é muito comum a gente ver o número de prótons representado por essa letra Z, que é referente ao número atômico. São sinônimos, tá certo? Número de prótons e número atômico são sinônimos. E aqui está a equação para o cálculo da massa, né? Como a gente já viu, né? É a soma do número de prótons
mais número de nêutrons. Um outro detalhe importante, isso aqui eu vou até marcar com asterisco, vocês devem ter isso em mente. Todo átomo no estado fundamental possui carga neutra, carga igual a zero. Isso quer dizer que ele tem carga zero, mas não quer dizer que ele não possui carga, certo? Na verdade, ele possui carga sim. A gente sabe que uma carga positiva é anulada por uma carga negativa. Então, na verdade, um átomo, no estado fundamental, observe, no estado fundamental, o número de prótons vai ser igual ao número de elétrons. Por isso que ele é neutro. Observe, a quantidade de prótons é a mesma quantidade de elétrons, ou seja, carga positiva é anulada com carga negativa. Por isso, ele tem carga igual a zero. Porém, a maioria das reações químicas vai alterar o número de elétrons. Se eu alterar o número de elétrons, eu vou ter aqui a quantidade de prótons e a quantidade de prótons diferente de elétrons. Quando isso acontece, eu digo que eu tenho íons. Eu não vou me aprofundar muito sobre íons, que eu vou falar na próxima aula, certo? Mas, em resumo, carga fundamental, o átomo no estado fundamental, próton igual a elétron. Se eu quebrei essa igualdade, eu formei um íon, certo? Continuando aqui. Bom, vamos ver a representação do átomo fora da tabela periódica e dentro da tabela periódica. Vamos começar fora da tabela periódica. Observa aqui. Aqui é o símbolo do elemento químico. No caso aqui, todo elemento químico, a primeira letra aqui, sempre vai ser maiúscula, como vocês estão vendo, né? Se tiver mais uma outra letra, ou mais de uma, as próximas letras vão ser escritas de forma minúscula. Bom, isso ajuda muito quando a gente vê uma molécula química, identificar quantos elementos químicos há naquela molécula. Por exemplo, o nitrato de sódio, NaNO3. Quantos elementos químicos eu tenho diferentes? Primeiramente, eu olho as letras maiúsculas. Tem uma, duas, três letras maiúsculas. Já sei que eu tenho três elementos químicos ali diferentes. Mas observa aqui, a letra maiúscula seguida de uma minúscula. Que é um elemento químico, dois, três. Então, no total aqui, eu tenho três elementos químicos diferentes. Bom, já que a gente entendeu o símbolo do elemento químico, vamos voltar aqui para a representação do número atômico e a massa do elemento químico. Bom, o número atômico sempre fora da tabela periódica, é representado no canto inferior esquerdo, certo? A massa, geralmente, na maioria das vezes, vai ser representada aqui, no canto superior esquerdo. Isso aqui é muito importante você lembrar, certo? Muito importante mesmo. Às vezes, raramente, né? A massa pode aparecer aqui do lado esquerdo, direito, quer dizer, do lado direito do símbolo químico superior, né? Porém, essa região aqui já é reservada para a carga do átomo, quando ele for um íon, no caso, né? Quando ele tiver o número de prótons aqui, diferente do número de elétrons. Ou seja, ele é um íon. Se é um íon, possui carga, certo? Bom, a gente já entendeu como é representado o átomo fora da tabela periódica. Agora vamos ver aqui na tabela periódica. Na tabela periódica, há uma inversão do número atômico com o número de massa. O número atômico é representado na parte superior e o número de massa na parte inferior. Por que isso acontece? É por causa da seguinte organização. A tabela periódica é organizada de acordo com o número crescente de número atômico. Foi mais questão de estética mesmo, porque ele viu que seria mais fácil visualizar o número atômico aqui em cima do que aqui embaixo. Então, observa aqui que é em ordem crescente de número atômico, a distribuição da tabela periódica. E essa ordem cresce no período, tá certo? Não na família. Na horizontal, tá certo? Bom, continuando aqui, né?
Bom, vocês veem aqui, ó, tem vários elementos químicos aqui, ó, diferentes, né? Qual é a principal propriedade que diferencia um elemento químico do outro, né? Isso aqui a gente não vai responder agora. O que caracteriza o elemento químico vai ser seu número de prótons. Ou seja, o número de prótons vai ser a identidade do elemento químico. Bom, observa aqui. Eu tenho 3 átomos, estou falando átomo, não elemento químico, certo? É diferente de elemento químico. Vou botar aqui. Átomo é diferente de elemento químico. Observa aqui, a diferença. Aqui eu tenho 3 átomos. Eu tenho um próton, deutério e o trítio. Observe esse átomo. Eu tenho um próton, aqui uma carga positiva, aqui eu tenho uma carga positiva e aqui eu tenho uma carga positiva. A diferença entre eles, aqui eu tenho um elétron, um elétron, um elétron. A diferença entre eles vai ser no número de nêutrons. Aqui eu tenho um nêutron, e aqui eu tenho 2 nêutrons, e aqui eu não tenho nenhum. Aí eu pergunto, esses 3 átomos são o mesmo elemento químico? Eu respondo a vocês que sim. Por quê? Eles possuem o mesmo número de prótons. É o que caracteriza o elemento químico. Então, eles são o mesmo elemento químico. Como vocês veem, são átomos, estou falando de átomos agora, são átomos com propriedades diferentes, ou seja, número de massas diferente aqui, ó. Eu vou chamar ele de isótopos. Por que isótopos? São átomos diferentes, porém têm o mesmo número de prótons. Um outro exemplo de isótopos. Falar a verdade, eu vou ter isótopos em quase todos os elementos químicos da tabela periódica, menos aqueles constituídos de forma artificial, que a gente vai ver mais à frente. Bom, o carbono aqui, ó, eu tenho esse carbono aqui com 6 prótons, 6 nêutrons. Se eu for somar aqui o número de prótons e nêutrons, eu tenho uma massa, né? A massa é 12. Então, chamei ele aqui ó, de carbono 12. Aqui é a mesma coisa. Se eu for somar, eu vou ter 13. Carbono 13. E aqui é a mesma coisa. Se for somar, 14. Observe, eu tenho o mesmo número de prótons. Se eu tenho o mesmo número de prótons desses 3 átomos diferentes, então eu estou falando de quem? De isótopos. Porém, aqui, a diferença vai estar na quantidade de massa atômica. Aqui, ó, carbono, vou ter 12. Carbono 12, a massa dele é 12. Carbono 13, massa 13. Carbono 14, massa 14. Bom, vou dar um asterisco aqui nesse carbono 14, porque como o cientista sabe o tempo que um dinossauro morreu, ou o tempo que encontraram uma múmia, quanto tempo de vida, quanto tempo se passou após a morte, ele é constituído pelo carbono 14. Isso a gente vai estudar melhor quando a gente for estudar estudo radioativo, que é assunto do segundo ano. Por enquanto, só vou deixar esse carbono aqui para você lembrar dele que existe carbono 14. Bom, você vê aqui, a massa do carbono aqui é fechada, né? É 12, 13, 14. Quando a gente olha ele na tabela periódica, a gente vê a massa do carbono aqui, ó, diferente, né? 12,01, um número quebrado, não um número cheio, igual que a gente viu aqui. Igual a gente está vendo aqui. Por que isso acontece? Porque quando vai colocar um número na tabela periódica, a massa dele, a gente leva a média ponderada. O que seria essa média ponderada? Nada mais é do que a massa do carbono. A gente sabe que tem 3 carbonos diferentes, né? E a sua mudança na natureza, ou seja, a facilidade de se encontrar na natureza. O carbono 12, ele tem 98,9% de ser encontrado na natureza. Já o 13 tem 1%. E o carbono 14 é um número muito pequeno. Quando é um número pequeno, a gente chama de traço. Ou seja, a gente multiplica por zero. É um número tão pequeno que não vai fazer diferença. Bom, aqui eu peguei o exemplo do cloro. Se eu for pegar o exemplo do cloro, a abundância do cloro 35 é 75,4. E a abundância do cloro 37 é 24,6. Aí eu multiplico, somo, depois eu divido por 100%. Aí eu tenho aqui ó, a massa em unidade de massa atômica.
Então, é só questão de curiosidade aqui, né? E você precisa saber desse slide o que é a definição de isótopo e o que caracteriza o elemento químico. Continuando aqui, né? Até fim, agora a gente chegou na tabela periódica. A gente sabe que os elementos da tabela periódica estão organizados em quê? Em períodos, em linhas de coluna, né? A linha aqui representa o quê? Os períodos. E a coluna representa o quê? O grupo, certo? Bom, o que tem em comum no grupo? Está vendo aqui o grupo 1? O que tem em comum aqui são as propriedades químicas. Todos os elementos dessa coluna vão ter reações químicas semelhantes. Guarda essa informação. No período aqui, o que eu vou ter em comum vai ser a camada de valência. Ou seja, a camada mais externa do átomo. E também eu posso encontrar o número de camada. Número de camada. Por exemplo, no primeiro período, eu tenho uma camada. No segundo período, vou ter 2 camadas, 3 camadas, 4 camadas. E a camada mais externa dessas 4 camadas vai ser a camada 4. Tranquilo isso aí? Bom, um outro detalhe, eu vou apagar aqui rapidinho, mas eu quero que vocês saibam nesse slide, além de o que é grupo, o que é família, o que é período, é saber identificar o que é metal, o que é metal, o que é ametal. Bom, para vocês saber o que é metal e o que não é metal, eu vou dar uma dica. Vocês pegam aqui o elemento boro, estão vendo? E passam uma diagonal assim, até chegar no outro. Bom, fez isso? Pode apagar aqui, ó, e fazer assim. Pegou o boro, pegou o silício, o arsênio, o telúrio, o astato. Esse aqui eu não vou colocar não, porque é um elemento artificial, né? A gente não tem muito conhecimento sobre ele ainda. Vamos deixar até o astato, que já está de bom tamanho para o ensino médio, certo? Bom, observa aqui. Ó. Tudo que tiver para esse lado aqui, ó, incluindo aqui o hidrogênio, a gente vai chamar de ametal. Tudo que tiver fora dessa região aqui que eu separei, a gente vai considerar de metal, certo? Essa história de semimetal está em desuso. A Associação Brasileira de Química preparou essa nova tabela periódica dessa forma, certo? Aqui, o germânio estava considerado como semimetal aqui, e o antimônio também. Agora eles são considerados metais, e essa coluna aqui, ó, como ametal. Tranquilo? Bom, por que é tão importante eu saber a diferença de ametal para ametal? Quando a gente for estudar ligação química, isso vai fazer toda a diferença. A gente vai saber identificar o que é uma ligação metálica, uma ligação iônica, covalente, mais facilmente se eu tiver essa noção aqui da tabela periódica. Bom, quando eu falo em tabela periódica, para a gente saber um elemento, o grupo que o elemento químico pertence e o período, tem que ter uma tabela periódica disponível, a gente tem que fazer pela distribuição de Pauli. É o seguinte, às vezes, os vestibulares não trazem a tabela periódica, porém, ele traz o número atômico. Por exemplo, o magnésio, ele traz o número atômico 12. Aí ele pergunta a que família pertence e a que período ele pertence. Vocês tinham que fazer a distribuição de Paulo. Eu acho que você já sabe construir essa tabela, né? Bom, essa tabela aqui, eu não sou muito fã dela não, porque eu acho que ela dificulta mais do que ajuda, né? Eu gosto de ver mais ela dessa maneira aqui. Bom, essa tabela, a gente vai distribuir os elétrons de forma crescente de energia, né? Ou seja, quanto mais próximo do núcleo tiver, menor a energia. À medida que eu vou me separando do núcleo, essa seta aqui está apontando, eu vou aumentando a energia do elétron. Bom, observe que o tempo todo aqui eu estou falando da distribuição do elétron. Mas aqui eu tenho o quê? O número atômico, o número de prótons. Observe a carga desse átomo. Quando não tem nada, a gente considera como zero. Isso indiretamente me diz o seguinte. Se eu tenho 12 prótons, então vou ter o quê? 12 elétrons.
se lembra, né? Que uma carga positiva cancela uma negativa. Bom, a gente sabe que cada bolinha dessa aqui, ó, representa um orbital. E um orbital só suporta dois elétrons em sentidos opostos, que é o princípio de exclusão de Pauli. Se eu tiver mais de um orbital, tipo esse 3p3, eu vou ter que preencher primeiro cada um orbital desse com um elétron desemparelhado. Se sobrou elétron, aí eu começo a emparelhar. Tranquilo? Bom, essa aqui é a regra de Hahn. Bom, vamos fazer a distribuição para você ver como é que funciona isso aqui desse magnésio. Ele tem 12 elétrons. Então, sempre eu começo a preencher do nível mais baixo para um nível maior, né? Então, o que tem menor energia é um S1. Eu tenho um elétron, 2 elétrons. Já gastei 2 elétrons dos 12 aqui. Né? Aí eu venho aqui, ó, 3, 4. Já preenchi o segundo orbital. Vou para o terceiro. Observa aqui, eu tenho 3 orbitais, né? Como eu devo preencher? Primeiro eu preencho cada um com um elétron desemparelhado. Pronto, eu já gastei 7 elétrons. Eu tenho 12. Ainda sobra alguns elétrons, né? Aí eu venho aqui preencher agora o segundo, emparelhando. 1, aí 8, 9, 10 elétrons. Ainda tenho 2 elétrons para preencher, né? Então eu vim aqui para o próximo subnível. Aí seria o 3S aqui. 11, 12. Acabou meus elétrons, acabou a distribuição, né? Então, concluir aqui, ó, que a distribuição eletrônica do magnésio seria o quê? 1s2, 2s2, 2p6 e 3s2. O que significa aqui este termo aqui mais energético? Ele distribui em ordem crescente de energia, né? Esse termo mais energético me diz o seguinte, que ele pertence à família aqui, ó, 2A. Por que eu afirmo que é 2A? Porque terminou no S2, né? E o período que ele se encontra é o terceiro período, ou seja, a terceira camada. Como vocês podem ver, né? Aqui a primeira camada, botar aqui a primeira camada, segunda camada, terceira camada. Ele parou aqui, ó, na terceira camada. Tranquilo? Esse número aqui, ó, me forma um nível. Um detalhe aqui. As camadas podem ser representadas por letra K, L, M, N, O, P, Q, ou por números. Quando eu estou representando por letra, eu chamo de camadas. Quando eu represento por número, eu chamo de nível, tá certo? Bom, aqui vocês estão vendo que terminou no nível 3, nessa distribuição, né? Quer dizer que eu estou no terceiro período, terceira camada, ou na camada M, tá certo? São tudo sinônimos. Bom, observa aqui que tem esses orbitais aqui, né? Tem o orbital S, subnível, quer dizer, subnível S, P, D, E. E cada subnível desse tem uma quantidade de orbital diferente. O S, como você pode ver aqui, ó, só tem uma bolinha, quer dizer que só tem um orbital. O P, aqui, ó, possui 3 bolinhas, tem 3 orbitais. O D tem 5 e o F tem 7. A gente sabe que cada bolinha dessa aqui, ó, cabe 2 elétrons, né? Então o F, no máximo que ele suporta é 2. O P, como tem 3, vai ser 3 vezes 2. 6 elétrons suporta. O D são 5, 5 vezes 2, 10. E o F é 7, 7 vezes 2, 14. Tranquilo isso aí, né? Em resumo da obra aqui, né? É importante você saber o nível que termina e esse subnível e a quantidade de elétrons aqui, ó. Porque essa parte daqui vai formar o grupo e aqui vai formar o período. Tá certo? Bom, vamos fazer mais um exemplo. Aqui está a distribuição do sódio. Seguindo a distribuição aqui, ó, de subníveis,
níveis, a distribuição de Pauli, em ordem energética, eu vou ter aqui, ó, o último elétron distribuído no 3s1. E esse elétron aqui eu chamo elétron diferenciador. Por que o elétron diferenciador? Aqui, essa tabela, eu vou mostrar uma tabela maior. Observe. Terminou no S1. Toda vez que eu termino a distribuição no S1, quer dizer que ele vai pertencer aqui à família 1A. Se eu terminar no S2, 2A. Se eu terminar no P, 2P1, aqui é o seguinte. Está vendo que aqui é A3? Por que A3? Que vai ser esses dois mais 1. Então, forma 3. Então, aqui vai fazer o A3. 4 é 2 mais 2. 4. E assim sucessivamente, né? Até chegar na família 8A. Bom, se eu terminar a distribuição no orbital D, a gente vai chamar de metais de transição. O elétron diferenciador terminar no orbital D, certo? Ou no orbital S. A diferença aqui é o seguinte, que o D a gente vai chamar de transição externa. Ele vai estar externo. E o F a gente vai chamar de transição interna. Vamos ver aqui nessa tabela aqui. Observe. Aqui seria a minha transição D, né? Aqui seria o S e aqui seria o P. O F é esse daqui, ó. Mas observe, o número atômico aqui vai de 1, 57 a 71. Se for olhar aqui, ó, 57 a 71. Essa coluna inteira aqui, ó, vai estar dentro dessa caixinha. Ou seja, como se fosse uma gaveta. E essa outra coluna inteira aqui vai estar dentro dessa outra gaveta aqui. Por isso que eles são chamados de transição interna. E essa aqui é de transição externa. Aqui está a representação, né? Bom, voltando lá para o exemplo, depois eu explico melhor lá, né? Bom, terminamos aqui. Fizemos a distribuição do sódio 11 e do manganês, que é 25. Se eu for fazer a distribuição eletrônica, o elétron diferenciador aqui vai terminar no 3d5. Eu olho aqui o 3d5, se encontra aqui, ó, na família 7b. Ou seja, o elétron diferenciador terminou no D, eu vou chamar esse elemento aqui, ó, de transição externa. E como esse elétron aqui diferenciador terminou no S ou no P, eu vou chamar elemento representativo. Agora vem um pulo do gato aqui para as ligações químicas. Observe aqui a ordem energética. A ordem energética vai formar o quê? A família, o grupo, a quem pertence aquele elemento químico. A ordem geométrica vai informar a quantidade de elétrons, botar a quantidade de elétrons da camada de valência. Eu vou representar aqui por CV. Né? Camada de valência nada mais é do que a camada mais externa do átomo. Ou seja, camada 3. Né? Camada 3 aqui, ó, se for olhar, é a camada M. De boa? Por que é tão importante eu saber a camada de valência? Eu vou adiantar aqui para vocês. Por que é tão importante saber a camada de valência? Eu sabendo a camada de valência, eu consigo saber quantos elétrons eu tenho aqui ao redor do meu núcleo. Observe. Aqui eu tenho 4 elétrons na camada de valência. Aqui eu tenho 5 elétrons na camada de valência. Aqui eu tenho 6 elétrons na camada de valência. Então, eu tenho 6 elétrons ao redor do meu átomo. Por que os elétrons de valência são tão importantes para a química? Porque são esses elétrons aqui de valência que vão participar das ligações químicas, tá certo? Se eu souber quantos elétrons eu tenho na camada de valência e saber identificar na tabela periódica o que é metal,
o que é metal e o que é ametal, praticamente eu consigo entender bem química do ensino médio, certo? Bom, continuando aqui. Bom, aqui eu já falei, dei uma introdução já, né? Se terminar com S ou P, eu vou chamar de transição a elementos representativos. Se terminar com D, a distribuição energética, né? Terminar em D, eu vou chamar de transição externa. Se terminar em F, eu vou chamar de transição interna. Bom, aqui é um macetezinho para você saber identificar quantos elétrons tem na camada de valência, observando apenas as famílias a que pertence esse elemento químico, certo? Bom, o elemento químico 1A, qualquer um desses elementos químicos aqui da família 1A, ele vai ter um elétron na camada de valência. Não importa se ele esteja no sexto período, no quarto período ou no terceiro período, ele vai ter apenas um elétron na camada de valência. Na família 2A, eu vou ter 2 elétrons na camada de valência. Não importa o período. Agora, quando eu chego no 3A, aí tem um bisuzinho aqui. Ó. Eu vou somar os elétrons de S com o de P. Ó, 2 mais 1, 3. Então, a família é 3A. 3 elétrons na camada de valência. Família 4A, 4 elétrons na camada de valência. Somo o S com o P, tá vendo? E assim sucessivamente. Isso facilita muito na hora que a gente for prever a estrutura de Lewis das moléculas, certo? Isso é importantíssimo para a gente saber isso aqui. Ó. Quantidade de elétrons na camada de valência e saber escrever a estrutura de Lewis. E, além disso, saber identificar o que é metal, o que é ametal. Bom, eu já me estendi um pouco nessa aula, né? Mas vou tentar aqui terminar de forma mais rápida possível. Bom, um outro fator aqui importante é que, para a química do segundo ano, esses elementos aqui de transição, tanto externa como interna, não é tão importante, certo? O que vocês precisam saber mesmo aqui é esses grupos aqui representativos. Os elementos representativos, tá certo? Opa. Representativos, que são esses aqui, ó. Esses aqui vocês têm que ter em mente e saber, além de quais são os elementos representativos, vocês têm que saber o nome do grupo ou família que ele pertence. Pronto. O grupo 1 recebe um nome especial, metal alcalino. São aqueles que terminam com S1. Na distribuição eletrônica termina com S1. O grupo 2, ou família 2, são metais alcalinos terrosos. E assim vai. Vou começar de trás para frente, né, aqui. O grupo 18 é um grupo especial, gases nobres. Esses aqui são pouco reativos. Quando eu falo, vou nem escrever aqui, não perder muito tempo. Quando eu falo pouco reativo, quer dizer que eles não têm tendência a formar ligações químicas, certo? Os halogênios, esse aqui é mega importante. Esse aqui você tem que saber todos os elementos químicos dessa família. E depois vem a família 16, que é do calcogênio, que é do oxigênio. A partir daqui, ó, a família começa a receber o nome do primeiro elemento. Aqui eu tenho o nitrogênio, aqui eu tenho o carbono, aqui eu tenho o boro. Aqui o oxigênio e o flúor. A partir daqui, ó, vai ser a família do nitrogênio, família do carbono, família do boro. Então, essas aqui, ó, essas três aqui são muito fáceis de identificar. Então, vocês têm que saber o nome dessas duas aqui, dos gases nobres, e desses dois aqui. Para finalizar aqui, eu vou dizer, não é necessário decorar todos os elementos químicos da tabela periódica. Mas é importante o cara ter noção aonde eles ficam, mais ou menos, para facilitar a classificação dele, né? Saber se é um halogênio,
um alcalino terroso, saber se é um metal, um ametal, facilita muito, né? Então, aqui tem umas dicasinhas de frase para a pessoa decorar os elementos químicos da tabela periódica. Bom, em resumo aqui, ó, lembrando que o hidrogênio ele não faz parte da família 1A, certo? Ele não faz parte. Ele está aqui porque ele não tinha onde colocar ele na tabela periódica, resolveu colocar aí. Ele é um elemento que não faz parte da família 1A. Na verdade, ele é considerado um metal. E os elementos da família 1A, que é esses aqui de baixo, são metais. Bom, da família aqui 1A, eu vou dizer quais são os elementos mais importantes, tá certo? Você precisa saber esses três elementos aqui, ó. São os mais importantes dessa família 1A. Dessa família 2A, os três elementos mais importantes são esses daqui, ó. Esses aqui vocês têm que saber. Da família 13 ou 3A, né? São esses dois aqui os mais importantes. Da família do carbono, são esses dois. Do nitrogênio, esses dois. Do oxigênio, esses dois. E da família do halogênio, são todos. Todos não, vou tirar o astato. O astato não é tão importante não. São esses daqui. E os gases nobres, vocês também têm que saber quais são eles. Bom, gente, eu acho que eu me estendi muito. Foi muita informação essa aula, foi um pouco pesada. Porém, se tiver dúvida, eu vou estar disponível no início das aulas para a gente conversar um pouco e esclarecer algumas dúvidas, certo? Até mais, bons estudos.